Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo, e assim elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras num entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor desta casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre esta casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho, as fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim chegamos até nossa mãe Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Do bom servidor,
Hoje nós temos a aula 68, Vícios e Defeitos, Conceito. O expositor é o Claudinor Roberto Barbiero. Claudinor, com você. Eu vou abaixar minha tela para você ficar à vontade, ok? Obrigado. Muito obrigado, Ademir, o dirigente da 30ª turma desta casa, Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. Com muita honra, com muita alegria, estamos aqui nesta tarde friolenta ainda, né? Para poder bater um papo com todos vocês. Eu, antes de mais nada, além dos agradecimentos que faço ao dirigente, presidente da casa, dizer e parabenizá-los também. Vocês incentaram aí uma caminhada que se propuseram, né, a participar da Escola Aprendiz do Evangelho. Eu comentei com a Ademir e a Célia, antes de dessa aula se iniciar, eu fui professor por 46 anos. Eu não encontrei, até hoje, nenhuma escola que seja do mesmo nível de aprendizado, de conhecimento, como a Escola Aprendiz do Evangelho. Independentemente, lógico que todos nós passamos pelo ensino formal da vida, desde o primeiro grau, né, até o grau universitário e mesmo no pós-graduação, todavia é uma escola diferenciada, porque ela nos propicia, acima de tudo, e até o que nós vamos tratar em alguns aspectos na aula de hoje, né, da busca pelo nosso autoconhecimento, né, conhecermos a si próprio. Isso é importante no momento que a gente vê a humanidade assolada por uma pandemia sem precedentes, mas que tem a ver com todo o desregramento moral que nós tivemos e estamos tendo ainda, porque pessoas que estão aqui encarnadas, que todavia ainda não compreenderam o papel que tem, da responsabilidade e, acima de tudo, o dever que tem para com todos, né? E a pandemia assola e vem nesse ajustamento do planeta de transição planetária, iniciado em 1952, não foi agora, né? Isso já no século XX, né, que se iniciou essa transição e que irá, evidentemente, fazer uma depuração moral e também física, né, do ambiente em que nós estamos, que é esse planeta maravilhoso e esse Brasil abençoado. Muito bem, o tema de hoje é um tema bastante interessante, que nos toca sobremaneira. Vícios e defeitos, conceito. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma reflexão ou reflexões a respeito de um tema denominado paixões. Se fôssemos aqui descrever, falar sobre paixões, né? Porque a paixão ela pode ser estudada, verificada, observada por alguns aspectos. A paixão, que é fruto do amor, mas não amor, né, universal, mas é fruto do amor, paixão próprio, né, que as pessoas nutrem por outras, não importa o gênero, né, mas que são essas paixões. Mas as paixões nós podemos ir buscar no Livro dos Espíritos, na pergunta 908, quando Kardec pergunta a equipe, aos espíritos da verdade, o espírito da verdade, né, toda aquela cúpula que foi encarregada de codificar ou de poder trazer à luz o Livro dos Espíritos, a pergunta está assim colocada: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Olha que resposta, né, que foi dada pela espiritualidade, pelo Espírito da Verdade, aquele colegiado, e falando, né, quando você não consegue dominar as paixões, mas sim dominado por ela, é um grande problema. Por quê? Se nós fazermos outras reflexões, principalmente nós hoje estamos de que condição? Como eu sou professor, né, me considero aqui o professor ainda, o Ademir também o é, e a Célia também, e eu não os conheço, não tive esse privilégio de conhecê-los pessoalmente, agora só aqui em ambiente virtual e nas limitações,
mas eu gosto de fazer provocações e também que vocês participem da aula. Já estamos aqui na 68ª aula, né? Então, já vocês, se puderem, aceite, não é um desafio, mas é vocês se interarem conosco todos, né? Que é importante, porque é um dos objetivos da escola, essa interação entre os participantes dela, sejam dirigentes, sejam alunos, sejam assistentes, sejam secretários, né? O ambiente é para isso. Muito bem, então vamos nessa uma reflexão inicial. Nós estamos hoje na condição hominal, né? Não importa o nosso gênero, mulheres e homens, aqui a maioria é mulher, né? Mas como é que nós chegamos até aqui, hein? Alguém poderia se manifestar? Como é que nós chegamos até aqui nessa condição hominal? Será que nós, desde que fomos criados, centelhas divinas, né, aquela luz que se projetou e que nós não temos condições de entender ainda como se dá esse processo de criação divina? Como é que nós surgimos? Surgimos como uma luz, mas e daí? Hoje nós estamos na condição, bom, né, pelas regras, pelo livro dos Espíritos, pela literatura vasta, diz que nós fomos criadas centelhas à mônada, né? Uma luz que se projetou no espaço. Mas hoje eu não sou uma luz, eu estou aqui encarnado num corpo de mulher, de homem. Como justifica? Como é que chegamos até aqui? Alguém poderia dizer ou se manifestar? Por favor, se identifique, viu? Porque eu tenho memória fotográfica, eu vou armazenando aqui na minha... Ninguém gostaria? Ninguém quer falar? Oi, eu, Amanda. Oi, Amanda, fale, por favor. Desculpa, a professora Bom, também, viu? Ótimo. Colega. Tutora, porque professora, a palavra forte, tutora. Se for falar de uma maneira evolutiva, Isso. a palavra que logo me veio à mente foi a questão do latente, né? Que inclusive no livro dos Espíritos diz que existe algo latente que vai se desenvolvendo de acordo com o ambiente, com a evolução do ambiente, a gente vai se desenvolvendo para se adequar ao ambiente. Poderia ser essa a resposta? Olha, Amanda, não, tudo bem, parabenizo pela coragem. Às vezes assim, né, aluno, né, quem é professor sabe, os alunos não gostam, né, mas é preciso ter coragem, às vezes, no ensino formal de bullying, né, de como é que não tem essa questão, né, que nós trabalhamos não é para isso, né, mas quando eu falo isso aqui, talvez não tenha sido feliz na minha indagação, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos hoje como espíritos, né, encarnados, como seres hominais, dotados de razão e inteligência. Todavia, nem sempre foi assim, porque, como nós somos criados centelhas divinas, Deus permitiu que tivéssemos que estagiar, experimentar em outras áreas, né? Nos reinos da natureza, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e agora no reino hominal. Dotados da inteligência, da razão, enquanto nós tivemos, até como animais, né? Não importa se é vertebrado, invertebrado, não importa, como animais, nós não tínhamos responsabilidade. Mas, com a razão, nós temos responsabilidades no plural, não é nem no singular. E essas responsabilidades nos levam a praticar atos bons, ruins. Né? Aí vem a questão do maniqueísmo, do bem e do mal, né, que é a corrente filosófica lá, bem antiga, né, dessas paixões. E as paixões que nós nutrimos são paixões que não são de agora, sim, podem ser também partes da vivência atual, mas também herança de vidas, de paixões que desenvolvemos lá num passado, que nós nem devemos nos preocupar com o retrovisor, mas sim para o futuro, o presente e o futuro. Por quê? O que nós fizemos de errado já está registrado e estamos, talvez, padecendo, né, com provas, com expiações, para resgatar esses débitos que essas paixões nos levaram a praticar. E daí, né, nós vamos, com o ponto de partida que tivemos da nossa evolução, estamos como seres hominais, evidentemente que o livre-arbítrio é fundamental para nós, saber distinguir o que é certo e o que é errado,
mas nós não temos mais desculpismos, nós não temos mais, nós não podemos mais errar, sim, mas nós temos que saber e ter consciência de que um erro cometido pode cometer e agravar a nossa caminhada de evolução. Porque todos nós caminhamos para a evolução. Com mais vagar, com uns com mais um avanço muito mais rápido, mas todos nós passamos, e a caminhada é a mesma para todos. O tempo, né, que vai levar chegarmos a espíritos perfeitos, e até chegarmos à perfeição, nós vamos ainda reencarnar inúmeras, milhares, centenas de milhares de vezes, para ir o quê? Depurando justamente os erros e equívocos e as paixões inferiores, principalmente, que foram cometidas ao longo das nossas encarnações, provavelmente de 200, 300 encarnações que já tivemos, até que já passamos à condição hominal. Muito bem. E aí vem algo fundamental, que é justamente o objetivo desta aula de hoje, dos vícios e defeitos. O que é o vício? Alguém poderia falar vício e defeito? Alguém gostaria de se manifestar sobre o vício? O que é o vício, hein? Mesmo com exemplo, serve, viu? Posso falar, então, Claudinor? Quem que é? É Célia. Oi, Célia, por gentileza. Então, o vício nós podemos considerar ou conceituar como hábito adquirido por algum tipo de imitação ou por um tipo de até omissão, né? Disse isso. Os vícios seriam os adquiridos na nossa encarnação como seres materiais, e são esses muito mais sociais, eu diria, entre aspas, do que alguma coisa mais profunda. São os jogos, são as bebidas, são as drogas, aí entra até a discussão da paixão, se entra um pouquinho aí quando mar, e vamos indo. Então, o vício me parece que seria esse, conquistado, entre aspas, de novo, pelo indivíduo aqui, né? nessa encarnação. Então, os vícios... Nós parecemos aqui como o macaco, o macaco é aquele que reproduz, né? Que imita muito bem, né? E nós é por imitação, né? Isso. Nós imitamos. E o defeito? Quem gostaria de falar? Obrigado, Célia, ótimo. Por nada. Quem gostaria de falar sobre o defeito? Eu mesma? Eu acho que o defeito é mais sério, porque o vício, eu costumo dizer, só não muda um vício, só não altera se não tiver interesse, boa vontade para cuidar dele. Agora, o defeito, ele me parece aí que alguém já me disse que é um resquício a sobra, né, da animalidade, lá desse início de onde viemos. Esses são mais complicados, esses ficam mais arraigados no instinto, mais arraigados ainda no nosso perispírito, e ficamos dessa forma. Então, é mais difícil corrigir esses defeitos, como são tão propalados já aí no Evangelho, nas cartas e etc., nas epístolas e tal. O defeito, na verdade, é de fundo moral, não é? Ético-moral. Uhum. Esse é o grande problema. E quando nós ingressamos numa escola iniciática como esta, Aprendiz do Evangelho, né? Primeiramente, a gente parece para tomar um choque. Escola Aprendiz do Evangelho, né? E a gente vai tendo estudo, conhecimento geográfico, cósmico, outros conhecimentos, e a gente vai afunilando, principalmente no aspecto moral, de tratar de uma aula como essa de vícios e defeitos. E aqui não estamos a reprimir e nem tampouco a querer ditar regras a ninguém, porque cada qual sabe daquilo, porque o livre-arbítrio nos leva a caminhos tortuosos ou caminhos um pouco menos tortuosos, porque nós estamos num planeta em que isso é possível. Tá? Bom, nós temos que trabalhar, evidentemente, se eu tenho esse binômio vício e defeito. Mas os defeitos, evidentemente, como são de fundo moral, é mais difícil para o seu resgate, é mais difícil para nós nos readequarmos e nós
adquirirmos, evidentemente, o estado muito mais, não de pureza, porque ainda estamos bem distantes, mas o estado melhor não é fácil, né? Os vícios, a gente pode, tem luta, né? Você pode, e não é tão difícil, com esforço, com ajuda, você pode até hoje, terapeuticamente, você pode valer-se e livrar-se de vícios, né? Que são, mas há vícios, né, que às vezes você não sabe se é vício, se é defeito, mas algo que é fundamental é o que é a chaga maior da humanidade, que se chama egoísmo. Egoísmo é algo que nós não conseguimos nos desvencilhar facilmente desse grande defeito, porque esse é o maior defeito que nós temos no ser humano. E é isso que justamente, sejam encarnados ou desencarnados, é que o impedem realmente de poder galgar posições melhores na sua etapa evolutiva. Porque todos que está ligado a falhamos. tudo, né, desculpa, que está ligado a tudo, né, Claudinor? Está ligado ao orgulho, está ligado a todos os outros vícios, né? Isso, nós vamos... defeitos, né? Vamos... acho que é o pior de todos. Vamos falar deles já. Quem é que se manifestou agora? Desculpa, Ana Paula. Ótimo. Tudo bem, não tem... Aqui não existe ninguém superior a ninguém, todos somos iguais, viu? Por favor, aqui o Claudinor é aquele que já é expositor, dirigiu turmas, mas não sou dono da verdade, não. Estamos aqui para colaborar, bater um papo, né? Algo que eu pergunto para vocês... O egoísmo para o animal, será que é defeito ou é virtude? O egoísmo para o animal, agora é o animal. Vocês entendem como um defeito ou como uma virtude? Aqui quem está falando é o Tomil. Eu acho que é vamos lá, Tomil. instinto, né, do animal. Acho que ele chega até a ser uma virtude de sobrevivência, né, do animal, né? Ô, Tomil, obrigado. A característica principal do animal é justamente ele, para sobreviver, ele se vale do instinto. Então, o espírito de sobrevivência faz com que ele possa preservar a si, aos seus filhotes, as suas crias, que seja lá, ao seu território, né? Eu falo muito, os animais falam, o seu território, o seu quadradinho. Então, por isso, na verdade, não é um defeito do animal, porque o animal, diferentemente, por que é uma virtude e não um defeito, hein? Ele não raciocina, né? Ele não está fazendo aquilo com a razão, né? Com o coração. Ele está se defendendo. É isso mesmo, ele não tem razão. O animal é inteligente? Como não, né? Há estudos científicos que comprovam que alguns animais têm uma inteligência bastante desenvolvida. Todavia, não têm o livre-arbítrio, porque isso vem próprio da razão. Então, para eles é uma virtude. Para nós, o egoísmo é um defeito. É um defeito que é como se fosse incrustado no coração, né? Um espinho que é difícil de você poder remover. E aí vem os primos irmãos, né? do egoísmo. O primeiro deles é o orgulho. No orgulho, qual é a predominância no orgulho? Arrogância, ambição de mando, insociabilidade, maledicência. Isso ninguém pratica, né? No interior, eu também sou do interior do estado de São Paulo, eu sou de Veracruz, perto de Marília, e quem convive em comunidades menores, São Paulo também não tem maledicência, tem de muito, não pense até na casa espírita, né? Não deveria, mas tem. A maledicência é o que? É o orgulho das pessoas, que às vezes querem se comparar, né? Falam mal das pessoas porque gostariam de estar no lugar dela, e outros tantos sentimentos que vêm em decorrência deste sentimento, né? Que é um defeito, o orgulho, né? E já ao passo que o egoísmo, nós vemos a inveja, a sensualidade, os ciúmes, que tristeza, o egocentrismo, só eu, né? O centro do universo é o homem, sou eu, né?
ou aquele, a avareza, a impiedade, o exclusivismo, a voracidade, o auto-piedoso. Ele só é piedoso com ele mesmo, né? Ele não enxerga mais nada, só tem piedade de si mesmo, só um coitadinho, né? Isso vejam quantas facetas que tem, quantas vertentes que o egoísmo desencadeia. E é justamente que nós temos, né? E aí vem a vaidade. Bom, a vaidade, olha, quando se fala em vaidade, permita-nos dizer o seguinte: algumas vaidades, né? A pessoa se expressa às vezes. A língua portuguesa, a professora Célia, né? A Célia é professora de língua portuguesa, ela é tão rica que você permite utilizá-la como sinônimo, ou semanticamente você pode utilizar. Evidentemente que você tem aí a palavra vaidade, orgulho, mas pode ser no bom sentido. Quando a mãe fala, eu tenho orgulho do meu filho, não está sendo orgulhosa, né? O adjetivo utilizado foi orgulhoso, né? Orgulho, mas não que aquilo torne uma pessoa orgulhosa. Mesma coisa na vaidade. Vocês, principalmente a maioria são aqui mulheres, né? Que as mulheres usam, né? O que tem aí que possa utilizar para se embelezar. Isso é fruto de vaidade, lógico, quando você deixa a paixão dominar sobre você, mas quando você faz habitualmente, nada, né? Tem nada que possa impedir. Mas a vaidade nociva é aquela, né, que provoca o melindre, as pessoas ficam melindradas, qualquer coisinha a pessoa ela não aceita, ela não suporta. O personalismo, as pessoas... A gente vê muito isso em políticos, né? Algumas pessoas aí que são ou atrizes ou atores que são personalistas, né? As pessoas têm personalidade forte. Não, personalidade é personalidade. Quem tem ou não tem, né? Mas todos nós temos personalidades, né? É lógico que às vezes a gente demonstra um lado da nossa personalidade sombrio, né? Que não deveríamos. E uma questão, e a vaidade provocando, e também... agora eu faço uma pergunta que está no contexto da aula, né? Maledicência é um vício ou um defeito? Olha, sou eu de novo. Eu quem? Célia. É a Célia. Oi, Célia, tudo bem? Eu acho que maledicência às vezes é vício e às vezes pode não ser. Eu considero um vício, pessoalmente, mas tendo lido bastante por aí, alguns autores dizem que não não chega a ser um vício. Então, eu não tenho uma resposta pronta, imediata, e que eu possa argumentar devidamente, não. Eu já li os dois lados, as duas respostas. E permitam-me aqui dizer a você o seguinte, é sempre importante, quando você fala, né? Quando você dá uma aula, é importante dar a sua posição e o seu pensamento. Eu mais sou inclinado a reconhecer que a maledicência é um defeito. Porque, na verdade, o vício, embora tenha o caráter moral dele, difere do defeito, porque você observa as pessoas, você é levado, né? Porque eu, quando era pequeno, nós tínhamos um bar, meu avô tinha um bar no interior de São Paulo. E dois amigos meus que fumavam, e tinha 12 anos de idade. O que eu fiz? Peguei um cigarro, um cigarro no bar, né, sem meus tios ver, e fui fumar um cigarro junto com esses meus amigos. Naquele embalo, né? Eu, graças a Deus, né, foi a única experiência que eu tive, né, e que não foi desastrosa porque eu não tive, né, felizmente alguém me apoiou, meu anjo da guarda, falou, não, isso não é para você. Então, o vício, ele, como a gente vê, observa socialmente, ele fala aqui, o vício social, né, o caso de beber socialmente. Não existe isso, quem bebe, bebe, não é socialmente ou não. Não estamos a recriminar ninguém, nem a apontar o dedo em relação a isso. Porque cada qual há de saber aquilo que faz, né? Há uma frase de Paulo que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo apóstolo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Né? Então, cada qual de saber aí. Lógico que a medicina, a ciência, aponta aí os malefícios que certos vícios provocam. E se você não pode, recebe esse vaso sagrado que é o corpo, a cada etapa encarnativa, para você cuidar bem dele. E você tem que cuidar muito mais de lapidar o seu espírito. Então, eu acho que, para mim, maledicência é um defeito grave, aliás, né? Que é de fundo moral. E quando se fala em vícios ou defeitos, nós temos que também recorrer ao Livro dos Espíritos, as perguntas 893, 894, 895, só uma breve incursão, porque logo, logo, para quem fala muito como eu, né, uma hora não é nada, né, mas vocês precisam também, bom, faz parte do vosso karma, viu? Não se preocupem, não. As virtudes dos vícios. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Eu vou só me deixar nessa frase aqui. 894. Há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superaram. Resposta. As que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado. Lutaram antes e venceram. Para essas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço. Suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. Deve-se honrá-las como a velhos guerreiros que a conquistaram respeito. A 895. Além dos defeitos e vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são, frequentemente, como banho de ouro sobre um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, nem sempre resistem a certas provas e basta tocar no interesse pessoal para colocar o fundo descoberto. O que é o interesse pessoal, se não egoísmo, né? Vejam que aí a dificuldade, porque nós temos espíritos perfeitos e espíritos imperfeitos, espíritos puros e espíritos impuros. Nós estamos nessa categoria dos imperfeitos e dos impuros. Então, para nós, evidentemente, essa grande dificuldade e que nós temos que buscar uma caminhada nova, né? Porque nós tivemos passados, né? O nosso passado não é nada recomendável. Essa é a grande vantagem que a cada encarnação, né, Deus, aquele véu do esquecimento, não que não esteja registrado isso no nosso perispírito, que é o corpo que envolve o espírito, e também registrado na nossa mente, né? Os parões da nossa consciência estão registrados lá, todos aqueles atos praticados anteriormente, mas Deus, pela sua bondade, esse véu que impede-nos dessas lembranças, e são lembranças que nós tivemos de caminhadas, de situações tortuosas, onde o nosso livre-arbítrio nos levou a um processo de viciação, de contaminação moral, espiritual, e nós nos comprometemos. E comprometido, nós temos que resgatar, né? Porque todo o processo, como diz Kardec no livro Céu e Inferno, ele fala quais são as etapas para o espírito refazer todo o mal que praticou. Ele tem que se arrepender, o remorso, né? Depois o arrependimento, mas acima de tudo, o refazimento. E como você vai se refazer? A necessidade para se refazer, reconstruir e ter um olhar para o presente, sem esquecer o futuro, porque o passado já está lá solidificado, não tem mais retorno. Porque não adianta você ficar lamuriando aquilo que passou, mas você tem que pensar naquilo que você passou, naquilo que você já concretizou, de bom, de ruim, como aqui fala das virtudes, que são poucas, né? Nós, infelizmente, ainda nós temos, não que não tem pessoas virtuosas, nós somos pessoas virtuosas às vezes, nem sempre, mas nós temos que ter uma preocupação
com o nosso autoburilamento, a nossa autoiluminação. É o que se chama de autoeducação. Como é que nós vamos fazer essa autoeducação? Na lição de hoje, o Edgar Armond, ele cita o livro Rizzini, Carlos Toledo Rizzini, onde o Carlos Rizzini ele aponta o código moral necessário para que, através do trabalho de autoaperfeiçoamento, a vida pode ser mais ampla e feliz. Como eu falei já no início da aula, nós tínhamos, numa época da humanidade, o maniqueísmo era o bem e o mal. Todos nós temos a noção do que é o bem e do que é o mal. Talvez, às vezes, nos deixamos levar pelas seduções da vida e passamos a ter momentos infelizes de quedas, de decaídas, porque as paixões inferiores nos envolvem, né? As más tendências, más inclinações, todos nós temos. Basta que você coloque aquele freio moral, reprimindo, não sendo tão severo, mas que você possa se balizar e possa se autoconhecer verdadeiramente. Essa autoeducação, né, nós temos sempre que ter em mente o progresso. Progresso é evolução. E essa evolução e esse progresso, nós temos tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Do ponto de vista intelectual, como é que nós podemos desenvolver o nosso progresso intelectual, hein? Do ponto de vista intelectual. Se eu tomar uma aguinha, uma pausinha. Pelo estudo. Quem é que falou? Amanda. Oi, Amanda. Que estudo, Amanda? De novo. Estudo do nosso eu mesmo, estudo literário. Da nossa doutrina, do nosso pensamento, né? Do nosso eu. Nós podemos resumir isso aqui dizendo assim, conhecimento. Sim. Aliás, Jesus tem uma frase bastante interessante a respeito, né? Alguém sabe, se lembra qual que é? Sobre o conhecimento? Conhece-te a ti mesmo. Não. Vós conhecereis a verdade. E a verdade vos será. O que é a verdade, né? O conhecimento. A verdade. Nem sempre a verdade é verdadeira, não é? É fake, não é? Hoje o termo da moda fake, né? Mas tem duas formas. O conhecimento e a sabedoria. O ser humano tem sabedoria? Essa é provocativa. Nós temos sabedoria? Eu também me incluo, viu? Acho que a sabedoria... Desculpa, é a Daniela que está falando. Acho Diga, que a sabedoria vem junto com a razão. Se nós temos condições de aprender e etc., temos a sabedoria, mas talvez não tenhamos o conhecimento. Dizem até que a sabedoria a gente traz das outras vidas, né? Olha, o processo de sabedoria é um processo que é longo. Tá? É um processo longo da sabedoria. Porque o saber, muito embora a sabedoria deriva de saber, o saber nós temos. Mas nós não sabemos utilizar com sabedoria. Essa grande... Eu fui certa feita em São Roque dar uma palestra. Cheguei lá, o presidente do centro era analfabeto. Mas um homem, você via que era um homem virtuoso, um homem sábio. Né? Nem sempre o letrado, né? E por isso que a sabedoria é algo que nós vamos conquistar. Né? Com o tempo, não tenhamos cobranças. Temos cobrança em algo que talvez seja tão importante como a questão. E o progresso moral, como é que ele se dá, hein? Intelectual, conhecimento, a sabedoria. E o progresso moral? Como é que nós estabelecemos essas conquistas morais? Qual Só caminho? com autoconhecimento, não é? Através de duas, né? Ou amor não, né? Ou, né? O amor e as virtudes. Isso. As virtudes decorrem da própria capacidade que o ser tem de amar. Quando você ama
E você ama não no sentido paixão, mas você ama no sentido universal, como disse o mestre para nós, amai a Deus e ao próximo a ti mesmo. Quando tivermos essa dimensão de olhar, nós passaremos a cultuar melhor as virtudes, porque às vezes uma outra virtude nós temos, e é isso que nós temos que trabalhar. Vejam que o hino do servidor que foi tocado, né, entoado aqui no início, nos exortando, nos convidando a esse convite para sermos virtuosos. E a escola também é o caminho que nos leva. Não vamos sair daqui com uma aura, né, de santo, nada disso, mas melhores do que nós chegamos nessa encarnação. Por isso, as condições necessárias para a autoeducação, além do conhecimento, agora sim, né? Como disse Aristóteles, filósofo matemático grego, né? Conhece a ti mesmo. Esse conhecimento de si mesmo é fundamental para o nosso desenvolvimento do nosso caráter, das nossas aptidões, das nossas virtudes e a projetar o olhar para o futuro. Você vai perceber, né, como você olha para dentro de si, e a escola convida-nos para isso, para esse olhar que nós temos aqui em relação ao nosso interior, né? Quem sou eu? Que bicho sou eu, né? E o conhecimento. Também o conhecimento que devemos ter do destino. O que é que nós estamos destinados? O que nos espera no amanhã? Eu não sei, mas eu posso dizer o seguinte: quem planta ventos... colhe tempestade. Colhe tempestade, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vocês vejam como a cobrança, como é que nós ficamos, às vezes, limitados, não cartesianamente, né? Ficamos no nosso quadradinho, mas nós temos obrigações e responsabilidades que nós temos para conosco e para o que eu projetar, ou quero projetar para o meu futuro, para o que eu vou ser no amanhã. Qual é o meu destino? Lógico que o destino de muitas pessoas, hoje, a pandemia tem provocado desencarne de pessoas, às vezes, que aparentemente não tinham nenhum comprometimento do ponto de vista moral, mas nós não sabemos, né? Nós somos deuses. Deus é um só, é o nosso Pai. Nós somos meros criaturas que não temos capacidade de entender coisas mais simples, que dirá as coisas mais complexas. Daí, evidentemente, quando se fala de conhecimento do destino, você passa a também ter o conhecimento das qualidades, dos seus maus hábitos, dos seus defeitos. Você precisa fazer esta seleção natural. Não querendo, ninguém vai sair daqui virtuoso a ponto de vista que vai alcançar a projeção e atingir o progresso, ser aí como a Igreja Católica, os santos. Não. Mas um pouco melhores do que nós ingressamos nesse momento em que estamos aqui encarnados para isso. Por isso que é importante que nós tenhamos. Para isso, né, a nossa autoeducação, o desenvolvimento das nossas potencialidades, qualidades, e essa luta que temos conosco mesmo de evitarmos os maus hábitos, de selecionarmos e verificarmos os defeitos, esta luta que travamos conosco mesmo, esses monstros que nós edificamos e criamos e que nós temos que derrotá-los, só nós somos capazes. Essa escola maravilhosa dá um ferramental extraordinário para que nós possamos sair daqui como vencedores. Na verdade, podemos dizer isso como vencedores, porque derrotados já fomos de muito. Sabemos que temos provas a resgatar, que temos, às vezes, expiações dolorosas a enfrentar. Todavia, chega o momento do despertar. Quando se fala que é um grupo, o Ademir falou 19 que estão reunidos, vocês sabiam que esse compromisso já havia sido estabelecido? Já há algum tempo. Nós estamos aqui, vocês se reuniram, se inscreveram, ou porque já frequentam a casa, o irmão Rodolfo, né? Mas que compromissos que já assumiram. Porque nós, quando reencarnamos, nós vemos com alguns propósitos de
de se melhorar, de se autoedificar, de se burilar como uma pedra bruta, né? E nós somos pedras brutas ainda que estamos lapidando-nos. Por isso que é importante o autoconhecimento. E quando nós enveredamos, agora, como é que eu posso fazer para tornar um caminho mais virtuoso, mais adequado e de acordo com as leis que regem o universo? Bom, para isso, qual é o nosso caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De quem é essa frase? Jesus. Quem falou? Jesus. Jesus. Sim. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também disse outra frase. Quem quiser me seguir, que me siga. Dá a impressão, quando ele fala, quem quiser me seguir, mas como é que eu vou seguir Jesus? Se ele está lá na alto da grandeza dele, sendo governador planetário, né? Co-colaborador da obra divina, mas como é que eu posso seguir Jesus? Fisicamente é impossível, mas espiritual e moralmente eu posso fazê-lo. E aí, né, quando eu penso em Jesus, como Jesus veio, lembremos da época e no contexto que Jesus aqui reencarnou. Vocês sabem quantos anos levaram para a preparação de Jesus para reencarnar? Recomendo a leitura de um livro, Francisco de Assis. Ele foi ditado espiritualmente pelo Miramar. E o autor, aquele que psicografou, é o João Nunes Maia, já desencarnado. Francisco de Assis. O Miramês, ele foi discípulo de Francisco de Assis. É um livro muito interessante, viu? Recomendo. Francisco de Assis é o nome dele. E ele fala, no livro Francisco de Assis, que eu já li em outras literaturas espíritas, que para a preparação levaram 4.000 anos. Porque nós temos que pensar, né? A gente fala assim, vocês tiveram no curso básico, né, uma noção sobre o perispírito que no terceiro ano da escola vocês vão se aprofundar. Quando você fala no perispírito, né, agora imaginemos, Jesus precisou cumprir as mesmas leis universais? As mesmas leis universais. Ele passou pelo processo reencarnacionista, né? Você pode até falar de querer, nem não é objeto dessa aula, da discussão da concepção de Maria, mas ele nasceu, renasceu. E Jesus, quando ele vem, ele é o governador planetário, né? O que nós tínhamos até então? O mundo, o contexto da época, do mundo hebraico, do mundo judeu, do mundo hebreu, eram as leis mosaicas, as leis de Moisés. As leis de Moisés eram conservadoras, eram uma doutrina autoritária, com todo respeito, uma doutrina autoritária, porque o personalismo e outras questões também, mas ela era impositiva. Jesus vem com uma nova mensagem, a mensagem da fraternidade, do amor, dando exemplo da bondade, da humildade. O exemplo que ele deixou-nos como legado extraordinário. Por isso que, quando a doutrina de Jesus, ético-religiosa, é baseada no amor. Porque se nós pudéssemos, simplesmente, não precisaríamos nenhuma lei humana. Basta a lei, aquela lição que é a lei maior. Amar a Deus, nós não temos, acho que, dúvida nenhuma. Mas é o próximo como a ti mesmo, é aí que reside a grande dificuldade do ser humano. Por isso, o desamor que o leva a praticar atos, né, ali colocando em evidência o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, fazendo com que impeça dele poder, né, transformar em pessoa mais que tenha mais méritos, que tenha uma condição melhor de crescer e de evoluir,
do ponto de vista ético-moral, tendo uma conduta mais honrosa, praticando o bem e os sentimentos nobilitantes que Jesus deixou-nos ali com esse legado de extraordinária importância para a humanidade. Jesus é o maior paradigma que a humanidade teve. Para mim, desculpe-me, né, mas para mim, e eu não me canso, e às vezes a gente não precisa ser um crente, um devotado, porque nós podemos levar, às vezes, a crise do personalismo e do fanatismo religioso. Todos nós tivemos experiências religiosas. Eu não nasci espírita, eu nasci católico. Né? E com uma experiência, não como tarefeiro, mas porque tinha um cliente meu, que era pai de santo, frequentava a casa de Umbanda. Mas todas as religiões são importantes. Todas elas. Não importa o que eles fazem ou deixam de fazer, porque isso aí é uma condição humana, né, que eles assim o agem, e cada qual tem aí o seu livre-arbítrio e também tem a consciência que vai determinar o que os espera no amanhã. Todavia, nós não podemos nos deixar de elevar esse sentimento negativo e também pernicioso, que é o fanatismo religioso. Não, isso não é interessante para ninguém, isso é um atraso. É um atraso cultural, é um atraso ético, um atraso moral. Você deixa, quando você torna-se um fanático religioso, você carrega para dentro de si certos sentimentos rancorosos, sentimentos que provocam, às vezes, até a violência. E você deve ser manso e pacífico, como nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, né? Que ele nos chama e nos convida para tanto. Como eu devo ter uma conduta mais reta, mais adequada às leis universais? Ante o mundo, esse mar imenso de vícios e defeitos que nós estamos a cada dia enfrentando. Para isso, é importante o exercício de alguns sentimentos. Sentimento de respeito, o sentimento de amor para você mesmo, porque se você não tiver amor por si, você vai ter por quem? É errado? Porque é errado. Se você tem que se auto-entender, auto-compreender para você poder agir. Porque quando você percebe o ser que você é e o que você faz, às vezes nós vamos ter vergonha de nós mesmos. Mas nós precisamos ter, ao invés da vergonha, nós temos que ter orgulho de nós mesmos. Mas que a mão esquerda não veja, ou que a direita não veja, o que a esquerda faça. Né? Porque nós somos muito aqueles imediatistas. Né? Eu quero ser exaltado, colocar no altar, né? Para ser ali venerado, porque as pessoas possam admirar o seu gesto de benemerência, o gesto de fraternidade, que isso aí é uma obrigação. Isso torna-o virtuoso, porque você passou a entender e compreender que você não vive isoladamente. Há um livro aí do Ernesto Hemingway, né? Por quem os sinos dobram, né? Uma frase que ele diz lá que é lapidar, que é nenhum homem é uma ilha. Nós não vivemos em ilhas. Muito embora o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo nos leva a viver em ilhas, isolados. Como se todos fossem contaminados, né, pelo Covid-19 e que as pessoas todas fossem perniciosas. O nosso olhar tem que se mudar. Nós temos que mudar esse panorama que nós enxergamos o mundo e olhando, é lógico que temos dificuldades, é lógico que temos obstáculos e teremos muitos obstáculos, porque você, quanto mais conhece a verdade, quanto mais ela te liberta da ignorância, mais te leva a compromissos e a responsabilidades. O livre-arbítrio é assim, não é? Quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você descortina, você tem mais responsabilidades e compromissos. Para com você, para com todos os cumprimentos dos deveres. E nós temos, como é que deve ser o nosso olhar ante a posição quanto eu faço essa autoanálise, esse autoconhecimento, eu vejo, como é que eu devo me projetar para o futuro? Bom, primeiro eu tenho que fazer as escolhas, não é? O que eu quero o que eu quero? Eu quero retornar nessa pátria regenerada, no mundo,
na pátria regenerada, no mundo regenerado. Não fui feliz, né? Pátria, o Brasil não é pátria regenerada, né? Fala, é parte do mundo de regeneração. O Brasil está fadado a ser pátria do evangelho e coração do mundo. Tá? E o mundo todo, o planeta Terra, ser um planeta de regeneração. Hoje é de provas e expiações. Mas como é que eu posso? Será que eu terei possibilidades, potencialidades para reencarnar aqui na Terra? Essa resposta é cada um de nós é que vamos buscar e verificar, né, se eu terei condições ou não terei condições. Se eu quero participar do mundo de regeneração ou se eu não quero participar do mundo de geração. 2/3 da humanidade, encarnados e desencarnados, serão convidados a se retirar do nosso planeta. Já estão sendo retirados. Esse processo de transição planetária, tem um livro que, se quiser, é Mensageiro do Além, do Ramatiz. Ele fala que o processo iniciou em 1952. E esse processo de depuração tem a ver com algo que as pessoas falam, às vezes até se assustam, porque está aí perto do planeta Terra, girando na sua órbita própria, um planeta chamado, que alguns chamam de nome de chupão, né? Por que chupão? Porque ele está absorvendo parte dos espíritos que aqui têm desencarnado e que são levados. Por quê? Essas pessoas, esses seres, infelizmente, esses irmãos, eles se deixaram levar pelas correntes das paixões violentas e inferiores, não tiveram capacidade nem de sobrepor a animalidade deles próprios e tornarem-se pessoas mais adequadas do ponto de vista filosófico, ético e moral, e religioso também, e deixaram-se levar, né? E a vida... Então, muitos desses espíritos ainda estão encarnados, estão reencarnando ainda com última oportunidade. Então, para estar aqui num mundo de geração, você precisa fazer jus. Como é que eu faço jus a isto? Muito bem. Doravante, um exercício, que não sou eu, Claudinor, está no contexto da aula, né? Quando eu tenho que observar os ambientes e as pessoas frequentadas. Dize-me com quem andas, dir-te-eis quem és. Não tem essa frase? Ora, isso não quer dizer também absolutamente nada. Você pode andar com uma pessoa que tem a má índole e você não é. Porque você pode, né? Muitas pessoas, às vezes, se transformam. E todos têm a mesma oportunidade. Quando nós, né, os ambientes, há ambientes que não são, que você entra, às vezes, num determinado local, você se sente ali marginalizado. Por quê? A sua aura, as suas potencialidades, você já está no outro padrão vibratório que não condiz. Mas você pode estar em qualquer lugar que você quiser, sem problema algum. E sem preconceitos. Tá? Sem preconceitos. Mas você pode estar. Mas você deve selecionar. Com as pessoas com que você convive, tem amizade, você também deve ser seletivo. Lógico que a pessoa... Tem pessoas, às vezes, nós temos que ser caridosos, né? Tolerantes, pacientes. Nós estamos aí, às vezes, para ajudar as pessoas. Primeiro, os familiares que estão mais próximos de nós. Depois, ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Faz parte do nosso papel. Não é porque há uma recomendação. Sim, você sabe o que é o certo e o que é errado. E o cuidado que devemos ter para não deixarmos cair o nosso padrão vibratório de tal forma que nós vamos desencadear processos que são processos tortuosos, processos obsessivos, que nós vamos trazer por quê? A nossa mente vigilante. Como Jesus nos orientou, orai e vigiai. Você não fica a vida todo o tempo todo orando e vigiando, mas você tem que se policiar. Você tem que buscar, né? Não é só o autoburilamento, mas você tem que fazer esse processo que não é fácil no mundo em que vivemos, na sociedade que vivemos, com tantos atrativos que tivemos
Basta ligar a televisão, você aciona o celular, o smartphone, você aciona o computador, você tem aí universos de seduções de todas as espécies, de todas as matizes. Mas é o cuidado que você deve ter doravante. Por quê? Até então eu desconhecia. Até agora eu era assim, eu não tinha essa luz. Nós estávamos muito mais próximos das trevas do que da luz, a verdade é essa. Mas vem um momento em que essa luz nos invade e ela nos dá uma força de sustentação muito importante. Por isso, né, algo que a gente deve, e a escola nos convida a isso, né, cabeças e mãos desocupadas. Afora a questão da pandemia, onde a cabeça, né, não foi fácil, mas uma leitura. A leitura precisa ser de obras espíritas. Todos nós temos que ter um conhecimento universal. Aliás, né, quem gosta de matemática aqui? Quem tem paixão pela matemática e pela física? Todos. Todos, né? Todos nós temos uma grande dificuldade. Mas você sabe que todos nós, para chegarmos a espíritos perfeitos e puros, nós temos que dominar o conhecimento humano? E nós vamos ser aptos em matemática, em física e química. Principalmente nós somos da área humana, sou de área de humanas, né? Então, mas eu preciso, evidentemente, ter as cabeça e as mãos ocupadas. Leituras. Eu citei um livro agora que não é um livro de origem espírita, que é Por Quem os Sinos Dobram, né? O que é do Ernest Hemingway, e a literatura que está aí, fantástica, né? Porque você adquire cultura só como? Só nos bancos escolares? Não, lendo. Tá? Hoje os jornais, você não precisa ter um jornal, eu leio o jornal físico ainda, eu sou assinante da Folha de São Paulo, leio todos os dias, né? Mas você tem hoje, pelo tablet, você tem hoje o jornal, você tem onde você quiser, né? Não precisa virtualmente, você não precisa. As mãos desocupadas, a mão desocupada é, como assim, a cabeça desocupada, estão ditadas, é a oficina do diabo, né? Lógico que essa figura mitológica não existe, né? Mas mãos desocupadas. Você pode desencadear processos depressivos, processos de angústias, processos de mágoas, processos outros também, né, de ansiedade. Outra questão que é importante nós trabalharmos é a palavra irreverente. Cuidado, a gente deve sempre, não tem uma frase, morde a língua, né? Engula o veneno. Às vezes, a palavra, precisa tomar cuidado. Quando você fala de palavra irreverente, cuidado, porque as pessoas, às vezes, você pode magoar as pessoas. E a boca malidecente, então? Que dirá do malidecente? Tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita. Leia esse livro aí, e tem outros livros que falam do que acontece numa casa. Você não imagina, pensa que é uma casa santificada. Não, é uma casa composta de seres humanos. Não deveria, não deve. Mas acontece, né? A boca maledicente. Atitudes hipócritas. A hipocrisia é um sentimento desagradável, né? Mas, né, nós devemos tomar todo cuidado com atitudes hipócritas, com a gestão impaciente. Você é de uma impaciência exemplar, digno de uma medalha de ouro, né? Nas Olimpíadas da vida, de você receber aí um impaciente. A paciência é uma grande virtude. Ser paciencioso, esperar, né? Eu acho que todos, mas isso não é para recomendar ninguém fazer terapia, não, né? Para dominar a ansiedade e outros sentimentos, nada disso, né? Muito bem. Então, apenas aqui algumas recomendações. A inclinação pessimista. Só que as pessoas são eternas derrotadas. Nada para mim dá certo. Meu Deus, eu sou infeliz da vida porque nada... Se achar que jogar na loteria e tem sucesso, isso aí já é motivo? Não. A inclinação tem que ser otimista. Bom, tem que ser um otimista incorrigível? Depende de cada um. O meu olhar que eu tenho do Brasil é de otimista incorrigível.
do mundo? Também o é. Ah, mas com esses seres, não importa. É hoje, amanhã será diferente. Conduta agressiva. Conduta agressiva, né? E a gente vê no ambiente doméstico, a gente vê aí que... Hoje eu estava lendo no jornal, na Folha de São Paulo, vamos dizer o seguinte, que o feminicídio não tem classes. Então, a torpeza humana não tem sexo. Não tem gênero, às vezes. Não tem. Hoje veio uma notícia no Rio Grande do Sul da mãe que mata um filho, coloca na mala e joga no rio. Isso é algo que são questões, são inclinações, são condutas agressivas. Onde chegamos? Antigamente colocava tudo embaixo do tapete, né? Varria. Hoje não varria mais, não. A verdade sai bem. É lógico, tem fake no meio, mas não acontece. Outra questão, o apego às pessoas e às coisas. Aí a pessoa desencarna, né? E ela é muito apegada à matéria. Que sofrimento não será? Por isso, é errado eu ter as coisas materiais? Onde é que, em que compêndio está escrito isso? Onde é que? Nada. Você é livre. Porém, você tem que selecionar aquilo que é melhor para você, o que não é. Mas o apego às pessoas e às coisas. Eu tenho apego ao meu animalzinho, ótimo, né? Tem um amor ali, mas o apego é prejudicial, é pernicioso. Pode levar também a uma caminhada não boa, né? Outra questão, aos comodismo exagerado. Comodista, né? O comodista, ele às vezes foi assim. O Tiago Maior, ele tinha tem uma frase de autoria dele que é bastante interessante. O que adianta um cristão com muita fé, mas sem obras? O que você vai apresentar quando você desencarnar? A sua consciência vai te levar para onde? Olha, eu tive uma fé imensa. Tá bom, cara pálida. O que é que você fez de bom para o que você fez de bom para alguém? Um dia eu ajudei a atravessar a rua uma velhinha. Tá bom. O que mais? No seu livro lá, o que está registrado? Isso é o comodismo. Porque o comodismo é exagerado. Aqueles que, ausência de solidariedade. O brasileiro é misericordioso. É misericordioso. Mas a ausência de solidariedade, ela não podemos, né? E é justamente aquele lema da bandeira da bandeira francesa, liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam que lá, né, solidariedade, que deriva, né, ser solidário. Hoje, felizmente, a gente vê uma corrente, o Ademir até, ao início da aula ali, que o centro recebeu doação de cobertores, né, ser doados a pessoas, moradores de rua, em situação de rua, que isso é corrente de solidariedade, fantástica, né, que isso seja não nesse momento só pandêmicos, mas que seja sempre, porque é a nossa obrigação. Se eu não tenho responsabilidade pelo que aconteceu com uma pessoa X, mas eu tenho responsabilidade social. Como não tenho? O mundo que eu vivo, né, seja do ponto de vista da sustentabilidade, seja do ponto de vista da solidariedade humana, eu tenho responsabilidades que eu tenho que compartilhar. Né? Outra questão, tomar os outros por ingratos ou maus. Ninguém faz isso, né? O famoso prato da ingratidão. Quem não o comeu? A gente cobra das pessoas por isso, e principalmente entre os parentes, não é? O prato da ingratidão é onde a gente vê os maiores, né? Os maiores não, o maior volume de ingratidão do que no ambiente doméstico, do lar ou dos parentes. É o maior ambiente. Mas nós temos que ser, evidentemente, né? Não é tomar os outros. Se a pessoa for ingrata, é problema dela. Faça a sua parte. Trabalhe. Eu trabalho demais. Ninguém reclama que trabalha de menos, né? Mas trabalhar demais? Olha, minha gente, lógico que o ser humano tem uma capacidade intelectual, uma capacidade física de suportar o trabalho. Mas também não pode ficar reclamando de tudo, praguejando, blasfemando, né? Trabalho muito.
Se o trabalho é excessivo, procure diminuir a sua carga. É lógico que numa casa espírita, nós temos muitas tarefas, muito trabalho. O Ademir é presidente, né? Sabe quanto é duro às vezes. Mas, se nós fizermos um esforço, não precisa de muito. Quando eu era aluno, na casa que eu frequento, desculpe, eu não me apresentei, é o Grupo Fraternidade Cristã, região oeste aqui em São Paulo. Eu moro aqui em Santana, na Zona Norte, mas é o centro que eu frequento há 34 anos. E lá, quando eu era aluno, foi dar aula, o Armando era o expositor, ele disse o seguinte: eu frequentava uma creche no Tatuapé, aqui em São Paulo, e eu sei que um dia eu fiquei com vergonha, pô, eu vou lá toda semana e não faço nada. Aí ele perguntou para a diretora, que é amiga, o que eu posso fazer aqui para colaborar? Falei, você tem 20 minutos por semana? Ele falou, tenho mais, então bem, você pode vir aqui cortar a unha das crianças? Olha só, mas... Gente, trabalho dignifica as pessoas. O desejo de reconhecimento. Todos nós gostamos daquela estátua do Borba Gato, né? Foi incendiada semana passada. Todo mundo quer um altar para as pessoas ficarem mirando, vendo, exaltando, glorificando. Mas será que nós temos méritos para isso? O cuidado do personalismo. Né? O reconhecimento do quê? Quando a gente faz, principalmente em favor de alguém, temos que fazer silenciosamente. Que às vezes até, para não causar a pessoa que recebeu a nossa ajuda, não causar constrangimento a ela. Diminuir essa pessoa. Reconhecimento de nada. Nós temos que buscar o reconhecimento, né, das coisas meritórias que fazemos, mas sem que ninguém buscar que ninguém reconheça. Exigir mais dos outros do que de si mesmo. Tem no Evangelho tem lá, né, que deixa eu lembrar agora, que nós, né, temos uma capacidade de ver um cisco no olho de um nosso semelhante, mas somos incapazes de ver a trava ou tapa que temos no nosso olho, aquele tapa de pirata, né? Aquela cobertura que o pirata utiliza, aquilo lá, nós não somos incapazes de enxergar que nós temos aquilo, que para nós não incomoda o cisco no olho do nosso semelhante, né? Então, nós passamos a exigir mais dos outros do que de nós mesmos. Cobramos, né, do ponto de vista moral, do ponto de vista não sei o quê. Nós cobramos. E as pessoas? Outra questão que é preocupante. Isto é a questão das viciações, do alcoolismo e das drogas. Aqui tem vários professores. Nós, tristemente, vemos quadros dolorosos de viciações. Eu dei aula há 8 anos, 20 anos no Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 12 anos aqui em São Paulo, sem mudar, 8 anos fui para Campinas, era coordenador do curso de Direito lá em Campinas. Certa feita, me liga uma mãe de uma aluna que era o período do trote. Nós não permitimos, o Mackenzie não permite trote. Mas a menina tem um grupo de alunos que pega os novatos, os calouros, e leva para beber e fazer a coleta de moedas nas ruas. A mãe disse-me, relatando que a filha tinha estado em coma, nunca tinha bebido, entrou em coma, até as vestes dela, a calcinha rasgada. Olha, aquilo foi doloroso para mim ouvir aquilo como pai, como avô. É duro se ouvir isso. Por isso que nós temos o nosso dever de orientar as pessoas. Não estamos aqui a recriminar posturas a ninguém, mas que nós devemos nos policiar. Eu posso tomar... Minha gente, você pode tomar. Ninguém está aqui dizendo proibindo ninguém. A doutrina espírita não proíbe de comer ou de beber nada. Você deve fazer, lógico, o dia que você vai trabalhar em câmara de paz, você não deve comer carne bovina ou carne suína, né? Ou uma alimentação mais leve, mas isso é uma orientação para você trabalhar numa câmara de paz. E as drogas que levam aí a quadros tristes, dramas da vida que a gente vê a toda hora. É lógico que a recomendação
essa recomendação que nós devemos ter com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com os nossos amigos, com os filhos dos nossos amigos. Se nós não podemos interferir nos outros, mas nos nossos podemos interferir. Apresentar a eles Jesus, né, que é um exemplo, apresentar-lhes bons pensamentos, apresentar boas indicações, boas dicas, para que não se transformem em flagelos humanos, como nós temos na Cracolândia de São Paulo aqui e outras Cracolândias que tem no mundo todo. Isso é triste, é doloroso e nós devemos combater. Por isso, ao finalizar a aula de hoje, queridos amigos, que todo esse processo de vícios e defeitos nos leva a diversas, inúmeras reflexões. Mas nós temos que voltar o nosso olhar para dentro de nós, verificarmos a cada instante, a cada dia, de preferência à noite, ao dormir, se o sono permitir, fazer ali aquela análise daquilo que fazemos a cada dia. Vocês têm um ferramental da escola que leva para isto, caderneta pessoal, nós temos o caderno de temas, nós temos outros instrumentos, mas, acima de tudo, é o instrumento que que vocês devem ter como um compromisso maior, porque se nós queremos tornar pessoas melhores, mais dignas, adequadas ante as leis que regem o universo e ter uma alteração do ponto de vista ético-moral, nós temos que nos olhar, conhecer-nos, para que, a partir daí, possamos tomar uma nova direção para aquilo que me espera, que me destina o amanhã. E que o amanhã seja muito mais feliz, seja uma aurora feliz de um sol radiante a nos iluminar e a nos projetar para o futuro, tendo a visão, a compreensão, o entendimento de que só sendo pessoas melhores tornaremos um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. E nós poderemos aí sim, vitoriosos que sairmos dessa encarnação, termos a possibilidade nela retornar, encarnados ou desencarnados. Amigos queridos, agradeço a vossa paciência, a vossa colaboração para que tiveram comigo, né? E coloco meio aqui à vossa disposição para, eventualmente, alguma pergunta, né? Ou alguma colocação, alguma participação, ok? E agradeço mais uma vez o Ademir e agradeço a vocês também por esta maravilhosa oportunidade que eu tive. Quem agradece somos nós, né? Tanto conhecimento, eu fiquei aqui, não vi a hora, eu falei, nossa, já acabou. É muito pouco tempo, né? Eu, quando brinco com eles, eu falo, gente, hoje vocês vão ter que me aguentar, né? Hoje a sua aula passou, assim, voando. Mas é isso mesmo, Claudinor. Te esqueço do que tem, eu esqueci agora, para tirar o O do meio do... Deixa o Ademir, não vamos brigar por causa do O, não. Não vamos brigar por causa do O. Deixa esse vício para lá. Mas é isso, sabe? Foi assim, uma indicação, apareceu você, né? Com seu conhecimento, abriu campos, mostrou coisas, né? Cada pessoa, cada expositor tem uma temática, né? Busca de uma forma de apresentar a aula, né? Você falou de uns livros aqui, aí eu fui lembrando de outros, o outro de Francisco também, que fala de Francisco de Assis, do Nikos Kazantzakis, que eu li, que eu adorei esse livro quando era jovem, né? Então, vão relembrando coisas, né? Situações, mas é isso mesmo, nós temos que parar e pensar, né? Buscar em nós mesmos os vícios e virtudes, os conceitos, né? E, olha, vou te contar, quer dizer, foi uma aula assim para reflexão, né? Gostei muito, né? Aprendi muito com você e espero aprender muito mais. Eu estou com uma relaçãozinha aqui que eu vou te mandar, que temos bastante aula, tá? Agradeço sua boa vontade. A turma é participativa, realmente, né? Eles perguntam. Gostei. Né? São o pessoal. Hoje a Flávia não fez pergunta nenhuma, tem a Michele, tem mais alunos, tem várias pessoas, né? Que gostam de perguntar, estão ao caminho aberto. Eu acredito que em próximas aulas, né?
não são tímidos, não, sabe? Mas eles hoje, né, o tema, eu não sei o porquê, mas foi uma coisa assim, você falou tanto que a gente não queria interromper, ficamos ouvindo, né? É defeito de viu? Isso é defeito de professor, viu, Ademir? Falar muito, né? Eu falava uma vez, eu tive que falar no Teatro de Caraguatatuba para umas 700 pessoas, né? Aí eu falei, nossa, eu sou tímido pra caramba, né? Aí me falaram, olha, você pega o microfone, não olha no olho de ninguém e fala, né? Ô, Pra quê? Ademir, Aí foi. Ademir, deixa eu falar uma coisa. Diga. Eu sempre falo, né? Mas eu acho que os questionamentos assim que foram feitos na aula, de minha parte, assim, eu começava a refletir, eu não conseguia responder assim de pronto, realmente. Aí algumas pessoas entravam e falavam, eu falava, eu acho que é isso mesmo. Daí eu, não, entendeu? Por isso que eu acabei não Mas o participando. importante dessas aulas, né? É por isso que a gente fala, quando voltarmos presencialmente e tal. Mas o Claudio Nor deu uma abertura, né? Como também o Carlos dá uma abertura para a gente dialogar. Mas é isso. Da minha parte, eu agradeço muito, né? Quem quiser falar mais alguma coisa... Eu queria só falar uma coisinha. É a Célia de novo, Claudio de novo. Claro, fala, Célia. Era só para lembrar, né, para os amigos todos, aí, os companheiros dessa jornada, que as nossas atitudes, elas são sempre... Eu sempre pensava nisso quando entrava numa sala de aula. E eu sentia a mesma coisa aí pelos seus enunciados, que as nossas atitudes, elas são um resultado sempre direto do nosso estado emocional. Por isso, se não estivermos bem, nós não podemos fazer algumas coisas para o outro, né? A gente sabe disso. Então, essa é a grande caminhada do professor, que você está aí hoje, como professor, obviamente, mas muito mais como vamos abrir os caminhos dessa gente, vamos elucidar, levantar questões, que é o mais importante, para ficarmos com essas questões mais ainda afloradas na nossa memória, na nossa consciência, que é o mais importante, para que nós possamos amanhã estarmos juntos fazendo outras coisas que também vão nos dignificar. Agradeço muitíssimo, tenho certeza que eu posso falar pela maior parte do grupo. Todos nós gostamos. E se mais não falamos, é porque estava tudo muito claro, me parece. Agradecemos muito mesmo, porque estou falando até em nome da casa e em nome da Ademir. Muitíssimo bom, muitíssimo agradável e muito elucidativa. Obrigadíssimo, viu? O agradecido sou eu, viu, Célia? As suas palavras são candentes e comoventes. Eu sou um mero mortal, né? E me sensibilizei com as suas palavras, viu? É fruto de um coração magnânimo e, acima de tudo, eu acho que todos nós estamos na mesma caminhada, né? Sim, sim. Eu ingressei na doutrina espírita há 34 anos. Graças a Deus fui levado numa terça-feira de carnaval e nunca mais saí, né? E ela não me fez despertar nesses questionamentos que nós temos e que teremos, que as crianças fazem muito, né? É importante, né? Estamos aí buscando conhecer-nos e buscando tornar as nossas atitudes mais dignas, né? Sejam mais corretas. E aquilo, viu, Flávio, eu sei, você se emocionou agora há pouco, às vezes não dá tempo, né? É que em aula virtual é diferente, você está numa aula presencial, né? Virtualmente você não tem, porque você não pode deixar o espaço, viu? Foi por essa razão, às vezes até é culpa daquele que faz a pergunta, né? E ele já vem com a resposta pronta, né? Em seguida, mas... Eu gostei muito e me sinto assim, viu, Ademir? Permite-me dizer que eu faço parte dessa turma. Já fazia, desde que ele me chamou, e agora mais ainda, viu? Opa, obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Escolhe uma. Então tá bom. Obrigado. Vamos lá. Sandrinha, deixa eu começar a compartilhar. Tá bom, Ademir. Um momentinho só, tá? Apesar que hoje não está aparecendo na minha tela, Ademir, eu vou ler novamente, tá? Ok. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que, a partir de agora,
possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos, e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar esse momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual, e finalmente vibremos por nós mesmos para que, como servidores e aprendizes de Cristo, sejamos sempre ligados a vós através de nossa fé. Encerramento dos trabalhos espirituais. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante desta paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou este ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, agradecemos o nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistências para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Bom. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, lembrando, né, a todos das vibrações das 22, quem quiser, que puder, que participem, vai ser muito bom. Até às 22 horas. Nosso caderno de temas hoje com o tema 19, sem desprendimento dos mundos materiais, não pode haver ascensão espiritual. Sem desprendimento dos mundos materiais, não pode haver ascensão espiritual. Normalmente eu sei que... Oi? Se você puder colocar depois no grupo, por favor, que eu não consigo aqui. Pode deixar, eu coloco lá no Zap, tá ok? Tá bom, obrigada. Vamos agora.
quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau.